Então, ó, olha só, o Davi, então, gente, tentou induzir não, deu a sua opinião aí sobre quem eles devem começar a votar aí, tá? O Davi, então, disse que tá se sentindo preocupado com a aproximação da Giovanna diante da Isabelle. E disse o seguinte: é estranho, aqui é um jogo. A Isabelle então respondeu: mas nem tudo aqui é estratégia, Davi, nem tudo aqui é jogo. O Davi disse o seguinte: desse jeito aí, ninguém lá te bota no paredão. No pensamento dela, se a Isabelle tá lá, não vão colocar. Disse o Davi. E a Isabelle respondeu: tem várias pessoas aqui que votam nela, na Giovanna. Eu conversei ontem com o Lucas e até com o Bin Laden também. Davi disse o seguinte: é estranho, né? Final de jogo, paredão acelerado, é muito estranho. E a Isabelle respondeu: união deles, você tá achando que eles estão se unindo? E o Davi: não, essa união com ela que antes teve. Ela ganhou o líder, tirou você da prioridade do pódio dela, não é verdade, ô Isabelle? Davi diz então que se ficar no top 5 e ficar somente as fadas e Giovanna, fica pensando em quem a Isabelle irá votar aí. E aí, quem será que a Isabelle vai votar se ficar o Davi não, o Davi, Beatriz, Alana, Isabelle e Matheus no top 5 e a Giovanna em sexto lugar aí, tá? Por quê? Porque o Davi acha que talvez a Isabelle acabe votando um pessoal do quarto das fadas, tá? E isso tá preocupando o Davi, tá? Ele disse o seguinte, ó, é muito fácil. Porque, tipo assim, todo mundo indo com sacrifício junto. Aí ela, sei que as meninas votam nela. Aí o grupo inteiro tem que se unir pra colocar ela no paredão. E ela pode cantar, pode contar com esse um voto que não vai nela. Isso que eu fiquei pensando. Quando chegar no top 5, top 6, gosto de deixar as coisas bem esclarecidas aí, tá? E aí a gente tem um momento aí que a Isabelle disse que tá se sentindo pressionada, tá? Ela disse o seguinte: eu me sinto um pouco pressionada com certas perguntas, Davi. E o Davi: só tô falando, ninguém tá te pressionando aqui não, Isabelle. E ela disse o seguinte: é como eu me sinto, Davi. E o Davi respondeu: sim, mas ninguém tá pressionando você. Vai ser interessante pro jogo, eu quero assistir o que vai acontecer daqui pra frente, tá bom? Bom, a Isabelle não gostou muito da forma que o Davi falou. O Davi começa então a soltar aí algumas indiretas para talvez tentar colocar a Giovanna no paredão e tudo mais. E a Isabelle fica realmente pensativa e diz o seguinte: você já tem a sua opinião formada. Não vou mais responder, não, disse a Isabelle. Eita. E aí o fogo começa a subir entre eles, viu, gente? A treta começa a acontecer aos poucos, tá? São faíscas, né? Não é uma treta de fato, são faíscas aí entre Davi e Isabelle. Davi diz o seguinte: jogando assim fica fácil, né, Isabelle? E o Davi: do que você tá falando, Davi? E o Davi: que assim fica fácil. Vou pra final de todos os Big Brothers, disse aí sobre a Isabelle, porque a Isabelle não vai pra nenhum paredão se a Giovanna não vota nela. E a Isabelle diz o seguinte: tá, mas quem você tá falando? E o Davi: eu só tô falando. A Isabelle: quem você tá falando? Eu tô falando da Giovanna e de você aí. Porque a Isabelle não vota na Giovanna, a Giovanna não vota na Isabelle. E isso aí, talvez, da cabeça do Davi, vai ficar complicado aí o jogo. E que isso pode realmente estragar os planos do Davi de deixar todo mundo das fadas no top 5 aí. Davi então segue conversando com a Isabelle em tom de cobrança e não permite que a Isabelle fale. O Davi diz o seguinte: o Davi diz o seguinte: ué, aqui é um jogo. Aqui é um jogo. E a Isabel respondeu o seguinte: Davi, eu não tô te entendendo essa conversa. Porque a gente tá entendendo essa conversa e essas informações de uma forma diferente. E o Davi diz o seguinte: mas aqui é um jogo, aqui é um jogo. E a Isabelle: tá incisivo demais, lembrando os fatos. Aí o Davi levanta, né? Ele tava deitado, ele ficou sentado já. Davi diz que as pessoas querem tomar o jogo, tornar o jogo mais leve. Mas pra ele o jogo continua sendo jogo mesmo assim. Isabelle respondeu: não é sobre você, Davi, é sobre o que eu estou sentindo. E o Davi diz o seguinte: ninguém tá tocando no que você tá sentindo, Isabelle. Já a Isabelle ri e falou o seguinte: não, a forma que você tá falando é como se eu tivesse errado, né? E o Davi: eu não tô gostando dessa conversa, eu também não posso falar? Deixa eu falar. Isabelle disse que precisava ir no banheiro e o Davi disse que ela tava fugindo da conversa. Eita, bota fogo aí. Os amigos estão tretando? Os amigos estão brigando aí? Hein? O que será que vai acontecer daqui pra frente, tá? Essa conversa fica realmente meio esquentada. A Isabelle decide então dormir e o Davi fica observando ela em silêncio aí, tá bom? Logo depois, gente, umas horas depois que tudo aconteceu aí, do quarto Gnomos fechar e tal, do pessoal, todo mundo ir pro quarto das fadas, o quarto das fadas ficar lotado de gnomo aí, gente. O Davi, então, gente, teve que chamar o pessoal pra ir conversar sobre jogo lá na academia, né? Porque o quarto das fadas agora tava cheio de gnomo.
não dava para conversar lá no quarto das fadas agora. Então todo mundo foi na academia e aí, gente, eles comentaram sobre a falta de privacidade agora na casa. Porque os gnomos estão no quarto das fadas e eles não podem mais conversar de jogo no quarto das fadas. As fadas então se sentem sem território e vão para a academia conversar, tá bom? Nessa conversa da academia, gente, o próximo alvo do quarto das fadas é o grupo, é a Giovanna. Mesmo que a Isabelle não vote na Giovanna, o quarto das fadas vai votar na Giovanna, tá bom? Inclusive, deixa eu colocar aqui, eu não estava nem mostrando. Olha só, perceba nessa imagem aqui, essa imagem é muito importante, ó, na academia, ó. Aqui a gente tem o Davi, o Matheus, a Beatriz e a Lani. E olha só onde tá a Isabelle, ó. Ela tá mais afastada, tá? Esse posicionamento mais afastado aí da Isabelle, eu acredito que é um posicionamento não só de se afastar fisicamente, mas também, gente, um afastamento já também do grupo pela conversa que tava se rolando, né? De tentar colocar a Giovanna no paredão aí, tá? A Isabelle não quer votar na Giovanna. Para Davi, a aproximação de Giovanna com Isabelle foi interesse para não ser votada pelas fadas aí, disse o Davi. Será que foi? Será que não foi? A gente vai saber em breve, né? Se isso daí é realmente por interesse ou se não é, tá bom? A Beatriz falou o seguinte: eu não confio em ninguém do outro lado. E o Davi na academia disse o seguinte, ó. Cadê o Davi? Cadê o Davi? Aqui. Davi disse o seguinte na academia: eles são estrategistas. A gente tem que observar isso aí, viu? É notório. Ela, Giovanna, arrumou um jeito de ficar com a Isabelle porque ela sabe que só nós quatro vamos votar nela. Desse jeito, a Giovanna vai se aproximar mais da perto da final, na tranquilidade, ganhando prova e estando aqui dentro. E aí, gente, eles começam a usar o quadro tático, né? E começam a ver as prioridades de voto, né? Quais são as prioridades de voto de cada um. E a ordem de voto, gente, dos alvos do quarto das fadas vai começar agora pelo Lucas, tá? Davi contou que aconselhou a Pitel na piscina ontem, mas ela distorceu tudo no Sincerão sobre a conversa deles. Beatriz acha que Pitel fugiu do embate com ela e com a Lani, já que não quis falar sobre elas no Sincerão. Então Davi decidiu alertar a Lani e a Beatriz, dizendo o seguinte: não é porque brincam que vocês têm que achar que a pessoa tá dando abertura. Não existe isso, é um jogo de comprometimento, de fala, de verdade, de ser sincero. É um jogo profissional, então tem que saber separar as coisas sim. Davi disserta sobre Beatriz ser do mesmo jeito fora e dentro do BBB e chama o jogo da Pitel de jogo fraco aí. E que eles não podem, em nenhum momento, né, fragilizar aí a estratégia de jogo deles. Enquanto eles começam a falar muito sobre jogo e que o quarto Gnomos é um quarto muito estrategida, que eles não dormem em nenhum momento, na mesma hora a câmera mostra o Bin Laden dormindo. Aliás, o Bin Laden dormiu no jogo já tem o quê? Um mês já, né? Porque não vejo mais nenhuma estratégia do Bin Laden, tá? O último grande movimento do Bin Laden é tentar beijar a Giovanna aí. Tá bom? Bin Laden então dorme e segue a conversa lá na academia, tá? A Beatriz então se defende, diz o seguinte: onde que eu tomo espaço de tudo? Onde é que é tudo pra mim? O Tadeu fala: essa história não tem fim. É uma coisa até chata, mas eu não vou ficar calada não, sabe? Disse a Beatriz porque não gosta do pessoal acusá-la de ser uma pessoa muito expansiva, de não ser respeitosa com os artistas e tudo mais. Ela falou que tá cansada disso e que as pessoas já até perderam o argumento, porque só falam isso sobre ela. Pra Beatriz, o Davi nunca foi manipulador. E Matheus não se faz de sonso. O Matheus disse que confundiram a bondade dele com a frase se fazer de sonso aí, que o Matheus acha que não é. Davi e Beatriz estão dando a certeza de que Giovanna usa sim a Isabelle pro jogo mesmo, tá? E aí, gente, a Giovanna entra no quarto do líder. Prepare-se, hein, gente? Momento importante aqui, tá? Até mudar a imagem aqui para vocês verem em tela cheia o que vai acontecer agora. Por quê, gente? A Giovanna entra no quarto do líder. E aí o painel, gente, o painel aqui tava desligado. A Giovanna queria tentar usar para escutar alguma coisa, tá? E aí, gente, ela cobrou a produção. Produção, não tá funcionando o painel aqui, eu quero ouvir e tudo mais, tá? E aí, gente, na academia o papo começa a desenrolar, tá? O Davi então citou a Giovanna da seguinte forma: isso é jogada, cara. Isso é um jogo dela. A Giovanna tá se aproximando do coração da Isabelle, que o risco é menor dela ir pro paredão. Eu tento falar com a Isabelle, mas ela não me ouve. Davi e Matheus querem uma posição de Isabelle e se indagnam porque a mulher não quis se esclarecer quanto prioridades
alguns dias atrás aí. E o Davi disse o seguinte: eu não gosto de estar falando da Isabelle, mas daqui a um jogo eu quero explicar para a Isabelle, mas ela não quer entender o meu posicionamento aí. Nesse momento, gente, olha só o que aconteceu aqui em cima. Pois é. A produção liberou o painel do líder e a Giovanna começou a assistir, gente, a toda a estratégia do jogo do quarto das fadas aí, tá bom? E essa estratégia de jogo, a Giovanna entendeu que ela é o alvo agora, tá? E fica pensativa lá no quarto dos gnomos, no quarto do líder, tá? A Giovanna fica pensativa, ué, será que eu sou o alvo então? A Giovanna escutou exatamente isso aqui no quarto do líder, ó. O Davi disse o seguinte: a estratégia, gostar é gostar, mas isso daqui é um jogo de estratégia, não foi chegando para esclarecer não. E a Beatriz falou o seguinte: se eu fosse a Isabelle, eu falaria com ela. Vamos pular na piscina, vamos juntas, mas tá apertando o jogo. Tô com os meus amigos e a qualquer momento posso votar em você. E por isso que na visão da Beatriz, seria melhor a Isabelle se afastar de Giovanna, para que a opção de voto na Giovanna fique mais claro. Pitel então disse o seguinte no quarto líder: estão tentando te colocar no paredão, Giovanna. E o Bin Laden: caramba, o Matheus tá fazendo a mente do pessoal. O Davi também tá fazendo a mente das fadas pra te colocar no paredão. Já lá na academia, o Davi disse o seguinte, tá? O Davi disse que gosta das coisas bem esclarecidas na casa. Ele disse o seguinte: eu tô chamando, não quero ouvir, quer passar pelo escanteio? Quer passar? Vai passando. Tô nem aí, velho. Disse o seguinte sobre o jogo da Isabelle, que tá tentando, ó, passar de escanteio, porque a Isabelle não quer conversar sobre a Giovanna e não quer votar na Giovanna aí, tá bom? No quarto do líder, depois que a Giovanna, Bin Laden e Pitel escutaram tudo sobre a estratégia das fadas, o Bin Laden disse o seguinte: sabe o motivo da Isabelle sair da academia? Falaram que ia votar em você e ela não concordou. É por isso que a Isabelle saiu da academia e não continuou na conversa. O Davi eu já esperava que ele falasse isso. Agora o Matheus e a Bia, eu não esperava esse movimento deles querendo te colocar no paredão. Pitel então deu um conselho para Giovanna. Olha então, Giovanna, eles queriam convencer a Isabelle a votar em você também, tá? Mas os quatro já mandam você pro paredão de qualquer forma. Eles não precisam do voto da Isabelle para te colocar no paredão. Pois é. Bin Laden então diz o seguinte: olha só como são as coisas. A gente nunca teve essa conversa com você de votar na Isabelle. Não sei se o Brasil concorda, mas de um lado tem jogo e entendo a visão deles. Não vou falar que estão 100% errado. Eles estão priorizando o jogo, né? Só que não cabe a mim falar da sua amizade com a Isabelle. Por isso que eu nunca conversei com você, Giovanna, sobre votar na Isabelle aí. A Giovanna ficou muito pensativa, tá, gente? Ela realmente não estava esperando essa conversa. E ela disse o seguinte: se eu votar com a convivência com a Isabelle, me aproximando, o que o Matheus fez é o quê? Eles sempre tiveram treta, não se bicavam o Matheus e a Isabelle. Hoje o Matheus e a Isabelle jogam juntos, mas não foi por escolha não. Foi porque teve que ser assim, porque o jogo acabou aqui, ó, empurrando para que isso acontecesse de uma forma ou de outra, tá? E eu que tava com a Isabelle desde o início, veio falar que é por conveniência. Vai tomar no seu uke, disse a Isabelle não, disse a Giovanna pro Davi. Vai tomar no uke, Davi, disse a Giovanna. A Pitel disse o seguinte: bom, o Davi chutou ela, tá? Quando o Tadeu falou da amizade deles, né? O Davi puxou a Isabelle, quando o Tadeu falou. Muito engraçado o Davi falar de conveniência de jogo nessa altura do campeonato. A Giovanna então disse que não deixa a Isabelle com... Olha só, a Giovanna disse que o Davi não deixa a Isabelle conversar com ninguém, que o Davi não dá abertura, tá? E a Giovanna disse o seguinte: o Davi ficou toda hora: Isabelle, vem aqui, Isabelle, vem aqui, oi Isabelle, vem cá. O Davi não deixa ela chegar perto de ninguém, e muito menos de mim. O Davi afasta ela de todo mundo. Não deixa a Isabelle falar com ninguém. Coloca debaixo da asinha dele sempre, e não dá abertura, tá? O Bin Laden então disse o seguinte, que diz que a pessoa mais ingênua do grupo das fadas, na verdade, é a Alane. E ele diz o seguinte: a Alane ali, tipo, na minha visão, a Alane votaria mais nas pessoas que ela teria embate direto do que nessa situação de grupo. Ela vota muitas vezes para fugir do paredão, porque sabe que é a caçada aí pra ir pro paredão toda hora. Davi quis fazer um lugar de vítima, perseguido. A Juliette será a Juliette do programa. Novamente, o pessoal citando Juliette dentro da casa. E o Bin Laden disse o seguinte: se o Brasil comprou esse jogo do Davi, ele então ganhou aí, tá bom?
E o Bin, gente, percebeu a fragilidade da Giovanna e aconteceu o quê, ó? Já foi abraçar o Bin Laden, ó o Bin Laden. Será que vai rolar alguma coisa nessa festa de quarta-feira, hein? Porque o Bin Laden não tá no paredão, nem a Giovanna agora, né? Será que vai acontecer alguma coisa aí? Será que vão voltar? Será que não vão voltar? Aí o Bin Laden começa a fazer carinho na Giovanna. E quem dera, gente, que há 3 semanas atrás... Eu acho engraçado. Porque há 3 semanas atrás, gente, a Giovanna colocou o Bin Laden como a pulseira de alvo, né? E agora já tava dando carinho nas costas dela aí. Pois é. Como esse jogo é louco, né? Como esse jogo é frenético, é um vai e vem aí, tá bom? E aí, gente, eles encerram a conversa dessa forma aí. A Giovanna tá ciente de que o Davi quer ele no paredão, quer ela no paredão e que talvez o Quarto Fadas vote realmente nela aí, tá bom? Então, olha só. É um vai e vem de uma conversa muito grande, tá, gente? A Giovanna é sim um grande alvo, tá? Mas das prioridades do jogo, o Davi tinha colocado aqui no painel, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o que o Davi tinha colocado no painel. Ele tinha colocado primeiro o Lucas, depois o Bin Laden e depois a Giovanna. Mas o Davi tá preocupado com a Giovanna aí, tá? Porque se a Giovanna continuar no jogo aí ficando mais tempo, a Giovanna não vota na Isabelle e a Isabelle não vota na Giovanna. Isso faz com que a Giovanna tenha algum tipo de privilégio, se vocês conseguem me entender aí, tá bom? E aí isso preocupa muito o Davi no jogo, fechou? Então é isso, gente. Basicamente, gente, a Isabelle acabou saindo do quarto da academia, tá? A Isabelle decidiu sair um pouco da academia e não ficou naquela conversa, tá? Ela não continuou na conversa das fadas porque ela não tava gostando pra onde o jogo tava levando a conversa aí, tá bom? E agora, gente, o que vai acontecer? Vocês acham que é possível, de alguma forma, a Isabelle se afastar das fadas? Você acha que pode ser que chegue esse momento aí? Ou você acha que não? Bom, de qualquer forma, gente, se o Davi, se o Matheus, a Alane e a Beatriz, os 4 votarem na Isabelle, já é o suficiente... Isabelle não, da Giovanna, se os 4 votarem na Giovanna, já é o suficiente pra Giovanna ir pro paredão, tá? Eles não precisam do voto da Isabelle mais. Isso vai render bastante. Eu vou ficar de olho, eu vou contar tudo pra vocês, tá? As novidades do Big Brother é aqui no meu canal. Muito obrigado pelo apoio, gente. E vão deixando o like aí. Valeu. Vamos ler o chat um pouquinho, ó. Naomi, fora Pitel. Lene falou assim, quem deu força pra ele desde o começo do programa? Pois é. É complicado aí. Olha, Rosa falou da Isabelle fora. Será que a Isabelle vai ser eliminada nesse meio dessa briga toda aí? Eu acho que vai sair todos os gnomos, tá? E depois que sair todos os gnomos, eu fico curioso pra saber o que o público vai querer fazer nessa casa, tá bom? Maria José falou que a Isabelle é uma falsa. Pregadores falou assim, mete bala, o Davi e o Matheus têm que tomar cuidado com as palavras nojentas do Rodriguinho. Do Rodriguinho? O Rodriguinho já saiu da casa. Cláudia, corta pra Giovanna ganhar a liderança de novo. Ô, Cláudia, pode ser que aconteça isso, viu? Sabe o que eu tô pensando? Imagina, olha só esse cenário. Presta atenção. Olha o que eu acabei de pensar aqui, ó. Analisa comigo. Imagina que se fica no top 6 o seguinte formato aí. Todas as fadas, né? O Davi, a Isabelle, a Alane, a Beatriz, o Matheus, os 5, né? E em sexto lugar fica a Giovanna. Aí tem uma prova do líder e a Giovanna ganha essa prova do líder. Aí as fadas vão ter que se votar. E aí a Giovanna também vai votar em alguém. Ia ser caótico, hein? Ia ser caótico. Inclusive, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, ó. Fica entre a gente, tá? Mas no Lucas, eu acho que foi ontem, na segunda-feira. Acho que foi de domingo pra segunda, eu acho, tá? Depois da eliminação da Fernanda, o Lucas, então, fez até um combinado com os gnomos aí, tá? Um combinado, inclusive, que, enfim, não sei se vai dar certo... Não sei se vai pra frente, mas enfim. O Lucas então decidiu fazer um combinado com o pessoal do quarto Gnomos aí. E esse combinado seria exatamente o seguinte. Que se chegasse no momento do jogo, onde ficasse 2 pessoas do Gnomos e os 5 das fadas, era pra pessoa que ganhar o líder, né? Seja Bin Laden, Lucas, Giovanna, não sei quem vai pegar esse líder aí. Essa pessoa, em vez de emparedar alguém das fadas, emparedar alguém dos Gnomos. Fazendo com que as fadas tenham que se votar. Fazendo com que role ali um jogo entre eles mesmo. Então, eu acho que no finalzinho desse jogo vai rolar uma coisa aí, um conflito que eu tô muito curioso para entender esse conflito, tá? Já não é de hoje, tá? Que o Davi tá preocupado com esse top 5 aí, viu? O Davi tá preocupado, tem uns dias aí que o Davi tá com um pé atrás. O Davi já falou, né, com o Matheus, com a Alane, com a Beatriz, que sabe que os 3 se priorizam ali, né? Que o Matheus não vota na Alane e na Beatriz,
que a Lani não vota na Beatriz e no Matheus e que a Beatriz não vota na Lani e no Matheus aí, tá? Que possivelmente, quando chegar no top 5, o Davi e a Isabelle podem ir com grandes chances pro paredão aí. Gente, o jogo tá funilando. E a gente segue aqui falando de Big Brother. Vamos ler aqui, ó. Marina Beatriz. Que chata essa Isabelle. Nunca votou junto com as fadas. Fora Isabelle, disse a Marina aí. Deixa eu tomar um pouco de água. Gente, vamos tentar... deixa eu ver quantos likes nós temos. Vamos ver quantos likes nós temos aqui, ó. Temos exatamente... Olha só, olha, nossa meta é 500 likes. Estamos com 490, gente. Deixa o like aí. Deixa o like aí, por favor. Olha, falta muito pouco pra gente alcançar a nossa meta. Vai ter dança do pinguim, hein? Vai ter dança do pinguim hoje, eba! Vamos chegar em 500 likes. Obrigadão pelo apoio, viu? Olha, Sandra Regina. Eu acho que toda a sorte da Giovana ganhar o líder já acabaram. Ela já usou toda a reserva dela. A Giovana conseguiu 3 lideranças, né? E quase que ela conseguiu a liderança do carro também, quase, né? Foi no domingo. Foi quando? Quinta-feira, né? Que a Pitel ganhou o carro. Pois é, a Giovana quase conseguiu também, viu? Ela ficou perto de conseguir.